Bom, pessoal, então agora é 1h30, né? Nós vamos então começar a nossa aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar aí me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, meu nome é professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona da disciplina de controle digital. Bom, eu vou começar aqui então compartilhando meu vídeo. Tudo certo com o áudio e com o vídeo? Alguém pode me confirmar? Tá, joia. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui no Moodle. Estamos dando uma olhada aqui na nossa disciplina, né? Então, nós estamos na nossa terceira aula, né? E estamos aqui na parte de estudar aí sinais de sistemas discretos, porque é importante para que a gente entenda alguns conceitos para poder estudar controle digital. Essa foi nossa primeira aula. Vocês podem ver que o vídeo da aula síncrona já se encontra aqui, certo? Esses dois vídeos são vídeos mais antigos, um pouco mais compactos, mas têm o mesmo conteúdo da nossa última aula síncrona. Vocês devem ter assistido esses dois vídeos na aula passada, né? Na aula passada. E hoje nós vamos então abordar conteúdo aí de transformadas E e propriedades de transformadas E principalmente. Vocês têm aqui vídeos assíncronos, né? Mas depois, até o final do dia ou amanhã de manhã, eu vou inserir aqui o vídeo da nossa aula de hoje que está sendo gravado. Ok. Mais gente chegando. Bom, Professor, oi. deixa uma dúvida em relação ao projeto. O senhor vai depois passar o tema do projeto, é isso? Não, eu não vou passar um tema de projeto para vocês. Eu vou deixar que vocês escolham um tema. Então, Entendi. Então vocês vão escolher um problema aí, uma planta que vocês queiram trabalhar. Frequentemente os grupos aí escolhem a mesma que estão trabalhando com o professor Eduardo Costa, que é na parte ali de laboratório de controle digital, né? Vocês fazem ali um trabalho também. Então, se quiser escolher a mesma planta, pode escolher. Se quiser escolher coisas diferentes, fiquem à vontade. Certo? Mais para frente eu vou passar aí, que como eu falei, esse trabalho vai ser dividido em 3 partes, né? Nós vamos evoluindo aí com o trabalho ao longo da disciplina. Tranquilo? Bom. Sim, professor. Tá já. Antes de começar no tema de hoje da nossa aula, eu vou fazer uma pequena revisão da aula passada, certo? O conteúdo que vocês viram na aula passada, só para ter certeza que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Então, na aula passada, o primeiro foco que nós vimos foi o conversor digital analógico. Ou seja, nós começamos vendo o conversor analógico digital, que transforma um sinal contínuo num sinal digital, discreto. Esse sinal vai ser processado de forma discreta e vai ter que passar por um conversor digital analógico para ser aplicado novamente na planta. Certo? Então, nós precisamos entender aí qual que é o efeito desse conversor digital analógico. Existem basicamente 2 tipos de conversores: modulação por amplitude ou modulação por largura de pulso. Em sistemas de potência, é muito mais comum modulação por largura de pulso. Certo? Modulação por amplitude em controle é meio difícil encontrar, certo? Geralmente se usa PWM, porque geralmente as cargas aí de potência, as chaves de potência, né, trabalham ligando e desligando. Bom, a nossa representação gráfica, então, de um conversor digital analógico, ele se inicializa pelo processo de discretização. Então, eu tenho um sinal que eu estou discretizando. O sinal discreto vai ser aplicado aqui numa convolução com a função transferência do zero ordem hold. Na saída, então, nós vamos ter o sinal reconstruído.
Ou seja, o sinal aqui é discreto, digital, e do outro lado ele vai ser um sinal contínuo. Bom, a função de transferência do zero ordem Rhodes é uma onda quadrada com período de TS. Então, enquanto entre 0 e TS, onde TS é o período de amostragem, né, o inverso de TS é a frequência de amostragem, o meu zero ordem Rhodes está em 1. Fora dessa janela, ele é 0. Então, notem que para eu reconstruir o meu sinal, eu preciso então pegar o sinal discreto e aplicar uma convolução no tempo com o zero ordem Rhodes. Graficamente, o que nós temos? Nós temos então o nosso zero ordem Rhodes, que é um degrau. Não é bem um degrau, né? Na verdade é uma onda quadrada, digamos assim, né? Quando nós fazemos aí essa convolução, o procedimento que é feito é o valor do meu sinal analógico, meu sinal discretizado, ele é estendido até a próxima informação. Quando eu tiver uma nova informação, eu dou um degrau para esse valor e, novamente, eu retenho aí a informação até a próxima informação. Bom, eu transformo então o meu sinal aí numa série de degraus, né? Isso não parece ser um sinal contínuo, né? Mas isso é o que a gente tem na saída aí do zero ordem Rhodes. Então, um sinal que tem uma série de degraus, né? Bom, é mais fácil nós analisarmos esse sinal, esse processo, né, no domínio da frequência, porque nós transformamos essa convolução no tempo em um simples produto. Então, se eu tenho uma função de transferência aí do meu zero ordem Rhodes, aplico aí então transformada de Fourier para obter essa função na frequência. Aplico a transformada de Fourier em cima do meu sinal discreto para obtê-lo também na frequência. O resultado que eu vou ter no domínio da frequência vai ser simplesmente o produto das minhas duas funções no domínio da frequência. Ou seja, eu estou transformando aqui uma convolução no tempo em um produto na frequência. Bom, o zero ordem Rhodes, a sua função de transferência é um pouquinho complexa, é 1 menos e na JTS sobre JTS. Essa função, ela é uma função que tem o formato de seno de x sobre x, vezes uma exponencial complexa. Então, retrabalhando essa expressão, eu consigo chegar nessa expressão aqui embaixo. Então, eu preciso fazer o produto do meu sinal discreto pela função de transferência do zero ordem Rhodes. Vamos ver, então, graficamente como que isso fica? Bom, então eu estou arbitrando aqui que eu tenho um sinal, e esse sinal tem a sua transformada de Fourier em formato triangular. Desenhei triangular só porque é fácil de desenhar, certo? O importante é que seja um sinal com banda limitada, ou seja, acima de uma dada frequência, o sinal, o valor da minha função é 0 no domínio da frequência. Bom, nós já vimos que quando nós discretizamos um sinal, aparecem réplicas desse sinal em torno de múltiplos da frequência de amostragem, certo? Então, isso aqui é um sinal discreto. Eu tenho o sinal original e seus múltiplos aí em torno e suas réplicas, né, em torno de múltiplos da frequência de amostragem. Bom, a função na frequência do zero ordem Rhodes é esse sinal, que é um seno de x sobre x, ou seja, próximo aqui da minha região entre mais ou menos ômega-s, eu tenho um sinal que parece um seno. Conforme eu vou me afastando para mais ou menos infinito, essa amplitude desse seno vai sendo atenuada cada vez mais. Certo?
Bom, nós comentamos que quando nós deduzimos o teorema de amostragem, ele foi deduzido supondo que esse filtro para reconstituir o sinal fosse uma onda quadrada. Só que não é possível construir um filtro que no domínio da frequência seja uma onda quadrada. Nota então que esse filtro que representa a função de transferência do zero Ordenrode, que vai reconstruir o meu sinal no tempo, está bem longe de ser essa onda quadrada, né? Quando eu fizer então o produto dessas duas formas de onda, o resultado que eu vou ter é que eu vou atenuar o ruído de amostragem, ou os harmônicos de amostragem. Vocês notem que essas componentes foram bem atenuadas, só que elas não foram zeradas, certo? E o meu sinal original, devido ao fato de a minha função não ser plana nessa região, vocês notem que ela não é plana, ela tem uma curvatura, isso vai fazer com que se atenue as componentes de mais alta frequência aqui, mais próximas de ω/S/2. Certo? Então, além de não conseguir eliminar totalmente o ruído de amostragem, o zero Ordenrode também ele distorce um pouco o meu sinal. Certo? Então, o meu sinal original era uma triangular, eu digitalizei, fiquei com réplicas do sinal, e quando eu tentei recompor o sinal, reconstituir o sinal, notem a diferença, certo? O meu sinal era ser sinal em vermelho aqui, o sinal que eu reconstituí ficou meio distorcido e também ficou com parte do ruído de amostragem. Aqui eu fiz novamente a mesma coisa no MATLAB, certo? O que acontece é que, pelo teorema de amostragem, a minha frequência de banda tinha que ser menor do que a metade da frequência de amostragem. Se eu adotar esse critério, eu vou ter um sinal bem distorcido quando eu tentar reconstituí-lo, porque eu não consigo reconstituí-lo com o filtro ideal. Agora, se eu limitar essa frequência de banda numa frequência bem abaixo de ω/S/2, que está aqui no meio, nessa região central aqui, vocês notem que eu poderia até considerar que ela é um pouco plana, certo? Se eu ficar restrito bem em torno aqui do pico desse seno. Assim eu vou estar distorcendo bem pouco o meu sinal. Mas, mesmo assim, eu não consigo eliminar totalmente os meus harmônicos ou ruídos de amostragem. Porque em torno aqui dos meus múltiplos da frequência de amostragem, o meu sinal não é nulo, certo? Meu filtro não é nulo. Ele é nulo exatamente na frequência de amostragem, mas sair um pouquinho aqui, ele já não é mais nulo. Professor, mas com isso já filtrou bem melhor, né? Já filtrou, já obteve. É por isso que o sinal no tempo é aquele sinal cheio de degraus, certo? Porque esses sinais, esses degraus são altas frequências, são esses componentes que geram aqueles degraus. Então ele já está melhor, mas ele não é o sinal original. Nós só conseguiríamos isso se conseguíssemos implementar um filtro ideal. Esse gráfico aqui foi gerado pelo esse programa SIM03, que está disponível para vocês lá no Moodle, certo? Se a gente quiser baixar esse programa e ver como foi gerado isso aqui, pode pegar lá no Moodle. Bom, mas o zero Ordenrode, além de causar esse problema aí na amplitude, de ele não filtrar totalmente o ruído de amostragem e de distorcer um pouco o meu sinal, na fase ele também provoca um atraso, certo? E esse atraso pode chegar até menos 180 graus. De novo, se eu ficar limitado numa frequência de banda que esteja bem menor do que metade da frequência de amostragem, esse atraso vai ser bem pequeno.
Então, além de distorcer a amplitude, o módulo, ele também leva um atraso na minha fase. Em geral, aí, quando nós formos representar sistemas, vamos fazer análise de sistemas digitais, nós sempre vamos usar o Zero Ordem Hold, certo? Mesmo que a gente esteja usando PWM, nós vamos ver que a diferença do ponto de vista de processamento ali entre usar PWM e usar conversor analógico digital é muito pequeno. Mas vamos ver agora o efeito de, em vez de usar um conversor de zero ordem hold, o que faça uma modulação por amplitude, vamos tentar ver o efeito agora do que acontece na saída quando eu uso um PWM, que é um outro tipo de conversor digital analógico. Vem aqui um pouquinho mais rápido, porque isso aqui é só uma revisão, né? Então, se eu fosse aplicar uma modulação de amplitude, eu pego o meu sinal discreto e estendo ele até eu ter uma nova informação, certo? Quando eu tenho uma nova informação, eu mudo de nível e estendo esse sinal até ter uma informação diferente. Cheguei aqui, novamente, um degrau para baixo para atualizar a informação na saída. Bom, o PWM, em vez de aplicar essa variação no nível, ele só consegue aplicar um sinal que é ligado ou desligado. Então, se eu quero representar um nível intermediário, eu vou ajustar a largura do pulso de tal forma que a área do PWM seja a mesma área do sinal contínuo que eu queria representar. Se eu quiser aumentar o nível, eu tenho que aumentar a largura de pulso. Quiser diminuir o nível, eu vou aplicando pulsos mais finos. De tal forma que a área do pulso seja igual à área do sinal contínuo que eu estou querendo representar. Então, o meu sinal PWM fica um sinal assim. Bom, quando nós olhamos esse sinal, ele ainda parece um sinal discreto, né? Mas esse sinal é um sinal contínuo, porque ele está definido em todo o tempo. Certo? Ele tem o valor zero, mas está definido. O sinal discreto, entre as amostras, ele não está definido. Ele não existe. Já esse sinal existe, certo? Ora ele é 0, ora ele é 1. Então, se eu quero, então, representar aí um sinal contínuo por um sinal PWM, eu preciso aí, em torno do meu período de amostragem, ou centrado, ou no início, poderia ser também no final, né? Mas estou dando só dois exemplos, aplicar PWM centrado ou no início da amostragem, eu preciso que essa área do PWM seja igual à área que eu teria do sinal contínuo. Nesse caso aqui, como o valor é 0,25, o meu período de condução, T-on, a relação entre o meu período de condução e o período total de amostra, ele tem que ser 0,25. Assim, se eu integro esse valor durante um período aqui de amostragem, o resultado vai dar 0,25. Eu aumentei o nível, meu próximo pulso, para 0,75, minha próxima informação, esse duty cycle tem que aumentar na mesma proporção. Então, a razão entre meu tempo ligado e o período aí de condução total, período de chaveamento, ou período de amostragem, né, ele vai para 0,75. De tal forma que a área desse pulso seja igual à área desse sinal aqui contínuo. Bom, o diagrama de Bode do meu filtro do zero ordem hold, nós já vimos aqui, né? Se eu quiser comparar ele com o do PWM, quando o PWM tem um duty cycle de 1, ou seja, está conduzindo 100%,
O diagrama de Bode do zero ordem Rhode e do PWM centrado ou no início são todos iguais. Conforme eu vou diminuindo o duty cycle, o diagrama de Bode aí do PWM vai se afastando um pouquinho do zero ordem Rhode, certo? O ponto onde isso aqui cruza por zero, ele vai se afastando do múltiplo da frequência de amostragem. Passei para duty cycle 0,5. E a fase também tem um comportamento um pouco diferente. Certo? Então, conforme o PWM com o duty cycle 1, o diagrama de Bode em relação ao zero ordem Rhode é igual. Conforme eu vou mexendo no duty cycle, o ponto por onde a função aqui, né, diagrama de Bode do PWM, ele vai se afastando um pouco aqui, onde ele cruza por zero. Mas se eu adotar aí uma frequência de amostragem que seja bem maior do que a frequência de banda do meu sinal, eu praticamente não vou ter efeito nessa região. Mas notem que eu também praticamente não consigo filtrar o primeiro harmônico de amostragem. O que é visível, né? Quando a gente olha o sinal do PWM, a gente só vê ali um monte de chaveamento, né? Então você não consegue, conforme você vai baixando aí do duty cycle, filtrar bem o primeiro harmônico de amostragem, no caso aí do PWM. Tem mais então um exemplo de simulação. Vocês podem estar olhando, 504, ele reproduz essas curvas aqui. Bom, comparando aí então modulação por amplitude e PWM, bom, em sistemas digitais é bem comum utilizar modulação por largura de pulso, modulação de amplitude em sistemas de som, por exemplo, certo? Em sistema de som, você não quer todo aquele ruído que tem no PWM, você precisa ter uma boa precisão aí, certo? Então, em sistema de processamento de som é bem comum utilizar, só se usa modulação por amplitude. Já em sistemas de controle, que geralmente manipula cargas com potência, o mais comum é o PWM. Certo? Porque em sistemas de controle, em geral, as nossas cargas precisam de muita potência, e o que tem uma relação de custo-benefício são chaves de potência que simplesmente ou estão ligadas, colocando energia, ou estão desligadas. Sistema de liga-desliga em uma frequência mais alta. Exemplos aí, né? Fontes de tensão, conversores aí AC-DC, AC-DC, DC-DC, qualquer tipo de conversor aí, certo? Por exemplo, a fonte de qualquer computador, de notebook, televisão, qualquer eletrodoméstico aí vai ter um conversor lá AC-DC e ele vai estar trabalhando com PWM. Outro exemplo, inversores de frequência, né, para acionamento de motores, também utiliza PWM. Se vocês colocarem a ponteira de osciloscópio na saída de um inversor de frequência, você só vai ver ruído, certo? Isso é possível porque, em geral, as nossas cargas são indutivas. E não existe nenhum problema de eu aplicar um degrau de tensão em cima de uma carga indutiva. Eu não poderia fazer isso se a carga fosse capacitiva, certo? Eu não posso aplicar degraus de tensão em cima de carga capacitiva. A não ser que se eu colocar uma resistência primeiro, né? Colocar no cima do circuito RC. Mas num circuito indutivo não tem nenhum problema. Inclusive, o indutor ele acaba funcionando como um filtro para a corrente. Você consegue colocar uma tensão com um PWM senoidal e a corrente sai senoidal, apesar de a tensão ser toda chaveada. Mas isso aí é um assunto para o professor de eletrônica e de potência, certo? Bom, deixa eu também mais rápido, né? Que nós estamos numa parte de revisão.
Outra coisa que vocês viram na última aula foi o efeito aí de como representar um sistema discreto. Então, comparação básica entre sistema contínuo e discreto, né? Então, em sistemas contínuos, nós temos aí equações diferenciais no tempo e aplicamos transformada Z para obter a função de transferência. Em sistemas discretos, nós trabalhamos com equações a diferenças. E para obter o meu sistema, a função de transferência do meu sistema, nós usamos a transformada Z. Nós vamos ver porque a gente não pode utilizar a transformada de Laplace em sistema discreto. Bom, um exemplo rápido aqui, certo? Eu vou passar rápido. Solução no domínio do tempo. Por que a gente usa a transformada de Laplace, né? Porque se eu tenho aqui um sistema, estou aplicando uma entrada e quero ver a saída, em geral os meus sistemas são representados por equações diferenciais. Obter essa saída não é algo trivial, certo? Fazer isso no tempo, eu preciso resolver essa integral de convolução, que não é algo muito simples. O que vocês aprenderam a fazer, né, em controle 1 e 2? Nós pegamos então o nosso sistema, aplicamos transformada de Laplace, pegamos o sinal de entrada, aplicamos transformada de Laplace, essas duas transformadas nós fazemos o produto, aí eu tenho então minha saída. Para eu obter a saída no domínio do tempo, aplico a transformada de Laplace inversa. Quando eu aplico então a transformada de Laplace no meu sistema, aquela equação diferencial vira uma função de transferência com dois polinômios, um polinômio no numerador e um polinômio no numerador, um polinômio em S, que é a variável da frequência complexa. Bom, uma maneira aí de representar sistemas discretos no tempo é pegar as equações diferenciais, né, as minhas derivadas, e representar elas de forma discreta. Então, a derivada de primeira ordem, ela é o elemento no instante k menos o elemento no instante k menos 1 dividido por ts. Se eu aplicar o limite aqui dessa função quando ts tende para zero, eu chego na definição da derivada, certo? A definição da derivada é justamente o limite quando esse ts tende para zero. Como nós estamos trabalhando com sistemas discretos, esse ts nunca vai ser zero. Se ele nunca vai ser zero, eu não consigo representar derivadas em sistemas discretos, certo? Eu sempre vou ter diferenças. Bom, se eu quiser saber a derivada de segunda ordem, eu preciso aplicar essa definição da derivada dentro da definição de derivada, certo? Fazendo isso, eu obtenho aqui uma nova função. Notem que nós podemos começar a pensar numa regra aqui, certo? Quando eu tenho derivada de primeira ordem, além da função no instante k, eu preciso dela também numa amostra anterior. Derivada de segunda ordem, eu preciso saber minha função agora, uma amostra atrás e duas amostras atrás. Se eu quiser deduzir aqui a derivada de terceira ordem, eu tenho certeza que vai aparecer um termo de f de k na menos 3. Então, quanto maior a ordem da minha derivada, eu vou precisando de amostras anteriores, mais amostras anteriores, para poder representá-la. Bom, então eu consigo, se eu aplicar essa definição de derivadas, né, transformar elas em diferenças e reagrupar os termos, eu consigo representar o meu sistema discretizado, né, numa série aqui de um somatório, né, de produtos, onde eu tenho variável e constante, tanto para o sinal da entrada quanto para o sinal de saída. O erro é a entrada e o U é a saída, certo? Só que, se eu quero então saber a minha saída, eu conheço aqui a minha função, conheço a minha entrada, eu ainda tenho que fazer não mais uma integral de convolução, mas um somatório de convolução. Da mesma forma que nós não temos derivada em sistemas discretos, nós também não temos integral, certo? Temos somatório.
É factível de ser feito isso aqui, só que também é um pouco complexo. Dá para simplificar. Como que nós vamos simplificar? Transformada Z. Nós não estudamos, vamos estudar ainda na aula de hoje. Então eu aplico a transformada Z na minha função, no domínio da amostra, vou ter ela no domínio Z. Aplico a transformada Z para o meu sinal de entrada no domínio da amostra, vou ter ele no domínio Z. A solução, minha saída U, vai ser o produto dessas duas funções em Z. O que eu preciso fazer agora? Novamente, transformada Z inversa para obter a minha saída no domínio do tempo. Certo? Um procedimento muito parecido com o que vocês fizeram em Laplace. Vamos ver aqui um exemplo real. Então, eu tenho aqui um sistema cuja sua função de transferência, a sua equação diferencial que modela esse sistema está dado aqui, certo? Então, eu tenho y que é a saída e x que é a entrada. Eu vou aplicar uma entrada senoidal. Para eu saber a saída, então eu preciso aplicar a integral de convolução na minha função de transferência, vezes o meu sinal de entrada, variando aí de 0 até t, certo? Bom, o que a gente costuma fazer? Transformar de Laplace nessa equação diferencial, obtenho a função de transferência. Notem que aqui está o numerador, né, está do lado de cá, é 1 e 5, então tenho 1 em S e 5. E do lado de cá, no denominador, 1 e 0,5. Então, essa função de transferência me representa essa equação diferencial. Aplico também a transformada de Laplace na minha função senoidal. Se eu aplicar, então, eu vou obter aqui essa função 2π sobre s ao quadrado mais 4π ao quadrado. Então, essa função de transferência me representa a função do seno. Basta eu fazer o produto, fiz o produto dos dois, eu tenho minha saída em Laplace. Antes, então, de obter minha saída no tempo, o que vocês aprenderam a fazer? Frações parciais. Fico com funções mais simples, vou na minha tabela lá inversa de Laplace, né? E obtenho, então, a minha função no tempo. Então, a minha saída, y, é 0,7 e na menos 0,5t, mais 127 cosseno de 2πt menos 62 graus. Então, isso aqui é minha saída para uma entrada senoidal. Então, nós estamos vendo a saída aqui, né? Para a entrada senoidal. E se eu quiser uma outra entrada, o que eu tenho que fazer? Repetir todo o processo novamente, certo? Nós calculamos essa saída para aquela entrada senoidal. Bom, e se o meu sistema, eu quero discretizar o meu sistema, certo? Quero resolver no domínio da frequência. O que eu vou fazer? Vou pegar as minhas derivadas, aplicar aqui a definição. Então, isso aqui é y de k menos y de k menos 1 dividido por ts. Aqui não tem derivada, então é o próprio A0 y de k. Faço o mesmo para essa derivada de x. Reagrupo os termos que estão no mesmo amostra, certo? Então, aqui eu tenho y de k e y de k. Então, eu reagrupo isso aqui. Faço o mesmo aqui para o x, certo? Reagrupo que é x de k. E tenho a minha equação discretizada. Esse é o método mais simples de discretização, certo? Chamada aí discretização por Euler. Então, notem que o meu termo aqui, α1, é A1TS sobre A0. α2, menos A1 sobre TS. Beta1, B1 sobre TS mais beta0 e beta0 igual a menos B1 sobre TS. Bom, uma coisa que eu observo aqui, certo? Primeiro é que os coeficientes da minha equação de diferenças não são os mesmos da minha equação diferencial, certo? São diferentes. Toda vez que eu mudar a frequência de amostragem, o período de amostragem, eu vou chegar numa equação diferencial diferente. Certo? Então, essa equação diferencial minha, eu não reconheço os coeficientes da minha equação diferencial na minha equação discretizada.
E para cada frequência de amostragem diferente, eu vou chegar numa equação numa equação discreta também diversas. Vamos pegar o nosso exemplo anterior, que nós já resolvemos no domínio do tempo, né, no tempo contínuo, e vou discretizar isso aqui, certo? Então, vou simplesmente aplicar, né, o que eu já fiz no slide anterior, e eu vou chegar então nessa equação. Além disso, deixa eu fazer uma coisa aqui, nós queremos calcular o y de k, certo? Então eu vou também isolar o y de k. Eu vou passar o y de k menos 1 para o outro lado e vou passar esse alfa 1 dividindo. Foi isso que nós fizemos aqui. Bom, para exemplificar, né? Então eu peguei aqui os coeficientes alfa 1, alfa 0, beta 1 e beta 0 e variei aqui a frequência de amostragem, certo? Para nós vermos como varia esses coeficientes, ou seja, cada frequência tem uma equação de diferenças diferente. Não é a mesma, certo? Bom, uma forma de resolver isso aqui, que nós não temos um equivalente no domínio do contínuo, é fazer de forma interativa. Certo? Eu começo atribuindo 0 para cá, ou seja, vou calcular o y de 0. Aqui eu vou ter então y de menos 1, x de 0 e x de menos 1, certo? Eu preciso conhecer, para começar esse processo, o y de menos 1, o x de 0 e o x de menos 1. Se eu considerar condições iniciais nulas, né, que é algo bem comum, vou considerar que para coeficientes negativos e 0, minha saída é 0. Primeiro passo de simulação eu vou ter 0. No próximo passo, se eu for repetindo isso, nesse primeiro passo, todos os termos eram nulos. No próximo passo, o meu termo x1 não vai mais ser 0. Então, eu vou ter um valor distinto aqui para y1, certo? y1 vai ter um valor diferente de 0. E assim nós vamos fazendo passo a passo. Se eu fizer esse processo para aquela equação que nós discretizamos com 100 Hz, eu vou ter um resultado entre o sistema discreto e contínuo praticamente idêntico. Eu só tenho uma pequena diferença aqui no pico, mas é muito pequeno, né? Conforme eu vou diminuindo a frequência de amostragem, eu começo a apresentar um pequeno erro aqui, certo? Com 10 aqui já começa a ficar um pouco mais... começa a perder informação, certo? Opa! Aqui, pronto, já com 3 Hz, né? Esse sinal tem 1 Hz, mais ou menos. Se eu discretizar ele com 3 Hz, fica difícil. Eu perco muita informação. Apesar de eu não ter violado o teorema de amostragem. Bom, se vocês pegarem então a simulação 06 que está lá no Moodle, ela obtém esses gráficos aqui, certo? Então vocês podem fazer, mudar a frequência de amostragem se quiserem e testar coisas diferentes aí. Beleza? Até aqui foi uma revisão. Gastamos aí 40 minutos nessa revisão, acho que eu fui um pouco lento. Foi o que vocês assistiram aí nos 2 vídeos da aula passada, certo? Agora sim nós vamos entrar aí num conteúdo novo, que é a nossa aula de hoje. Então, ainda está tudo certo aí com o vídeo, pessoal? Tá todo mundo aí ainda? Alguém pode me confirmar se o áudio e vídeo está correto? Tá, joia, obrigado. Então vamos continuar. Agora, de fato, a nossa aula 3. Nós já estudamos aí os conversores analógico, digital, digital, analógico. Nós já vimos como que é essa função aqui de transferência discreta. Uma coisa que nós precisamos ter em mente aí, né? Que o nosso sinal
digital, ele é descontínuo no tempo, né? Mas também na amplitude. Sinais digitais, eles são números com 8, 16, 32 bits, alguma coisa assim, certo? Então, ele também dá degraizinhos na amplitude, certo? Não só no tempo. Nós temos que tomar cuidado aí com algumas coisas, né? Tipo tempo de conversão. Toda a teoria que nós vamos estudar de controle digital, ela supõe que todos os cálculos acontecem instantaneamente no período de amostragem. Só que na prática, os meus processadores precisam de um tempo para executar esse cálculo, certo? Nós temos um atraso aí no cálculo. Esse atraso no tempo de cálculo e também no tempo de conversão, os meus conversores digital, analógico, digital, eles também não são instantâneos. Esses atrasos, eles têm que ser muito menores que o período de amostragem. Então, tanto o atraso de conversão quanto o atraso de execução da rotina tem que ser muito pequeno. Bom, nós temos basicamente aí, se esse atraso não for pequeno, eu tenho um problema quando eu estou executando um controle chamado controle passo atual. Controle passo atual é um controle onde a saída atual depende de pelo menos uma entrada atual. Certo? Ou seja, eu leio essa entrada, faço esse cálculo e depois eu jogo para a saída. Eu tenho um atraso entre a leitura do sinal de entrada e a atualização da saída. Certo? Esse atraso nós temos que ter em mente, ele não pode ser, ele tem que ser menor que 10%. Já um controle chamado passo à frente é quando, no meu instante atual, eu estou, na verdade, calculando uma saída futura. Nesse caso, meu atraso não é relevante. Por quê? Porque a saída atual já foi atualizada, eu já tenho ela. E o que eu estou fazendo agora é calcular uma saída no futuro. Quando chegar o futuro, mais uma amostra, eu já tenho a saída. O que eu vou precisar fazer é calcular mais uma na frente. Então, o controle está sempre adiantado uma amostra, nesse chamado controle passo à frente. Então, controle passo atual, qual que é o problema? Eu tenho aí, no período de amostragem, eu disparo o conversor analógico digital. Esse conversor leva um tempo para me fornecer a informação. Eu tenho um tempo aqui para executar minha rotina de controle, que fazer produto, soma, várias vezes ali, né? Até eu ter a saída. Pego a minha saída e coloco no conversor digital analógico. Novamente eu tenho um atraso aí de conversão. Quando eu atualizar a saída, notem que eu tenho um atraso em relação ao período de amostragem. E esse atraso, em toda a nossa teoria, ele não é considerado. Certo? Para a nossa teoria, tudo acontece instantaneamente aqui em zero. E esse atraso se repete aí, né, em todo o período de amostragem. Isso é um tempo de atraso para atualizar a saída. Então, aqui o nosso programa, né, lê entradas, tem o seu tempo de conversão, executar o meu cálculo, tem um período de cálculo, e atualizar a saída também tem um período aí para essa saída realmente ser atualizada. No controle passo à frente, basicamente eu tenho um atraso de conversão. Porque eu disparo aqui o conversor, quando o meu conversor dá o valor, eu já tenho a saída atual, porque eu calculei no passo anterior. Eu tenho agora todo esse tempo para calcular a minha próxima saída. Quando eu chegar à próxima saída, eu já a tenho. Então, o meu atraso aí na atualização da saída é bem menor do que no caso anterior. Sempre, ou seja, o tempo de cálculo ele não é considerado um atraso. Porque quando eu entro na minha rotina, eu já tenho a saída. Então, na minha rotina passo à frente, eu leio as variáveis de entrada, atualizo a saída
e vou calcular aqui a minha próxima saída. Certo? Então, isso é chamado controle passo à frente. Eu sempre estou calculando a minha próxima saída, não a saída atual. De um outro ponto de vista, nós podemos pensar também que esse controle passo à frente, na verdade, ele tem um atraso fixo de uma amostra. Mas se eu considerar esse atraso no cálculo, ele não vai ser relevante, certo? Eu posso considerar isso no projeto. Ok. Então, quando nós vamos escolher a frequência de amostragem, nós temos que tomar alguns cuidados, né, que nós já vimos, né? Então, a frequência de amostragem não basta que ela seja o dobro da frequência do meu sinal, ela vai ter que ser de 10 a 20 vezes. E quando eu for escolher um processador, eu preciso ter certeza que meu processador executa todos os cálculos no tempo adequado. Bom, uma maneira aí de evitar que frequências mais altas entrem no processador, eu posso utilizar filtros aí na entrada dos conversores analógico digital. Eles são chamados aí de filtro anti-alias, para garantir que a teorema de Nyquist não seja violado, certo? Garantir que somente frequências mais baixas aí do que a frequência de amostragem entrem no meu conversor analógico digital. E também tem que tomar cuidado aí com resoluções, né, do conversor, limites máximos e mínimos, né, offset. Tem algumas coisas que precisa tomar cuidado aí na escolha dos conversores. Bom, vamos tentar ver agora, então, por que nós não podemos aplicar transformada de Laplace em sinais amostrados. Então, nós já vimos que um sinal amostrado, ele é o próprio sinal multiplicado aí por impulsos unitários deslocados no tempo. Ou seja, é um trem de pulsos, né? A transformada de Laplace do impulso na origem é 1. Aplicando o teorema de deslocamento à esquerda, a transformada de Laplace de impulsos deslocados é uma exponencial elevada ao tempo de deslocamento. Uma exponencial complexa, né, elevada ao tempo de deslocamento. Bom, se eu aplico então a transformada de Laplace em cima do meu trem de pulsos, né, eu vou ter uma função de transferência que é 1 sobre 1 na menos e na STS. Qual que é o primeiro problema que eu já vejo aqui? Eu tenho uma função de transferência que não é um polinômio em S, mas de E na S. E esse polinômio E na S nós não temos ferramentas matemáticas para tratar, certo? Nós precisávamos que isso aqui fosse um polinômio em S. Bom, eu aplico também a transformada de Laplace no meu sinal, vou ter o f de S. A transformada de Laplace do sinal amostrado é então a convolução no domínio de S. Bom, essa parte gráfica aqui eu vou passar um pouco mais rápido, certo? Vocês lembrem que quando nós aplicávamos transformada de Fourier em cima de um sinal, aparecia aí em múltiplos do meu sinal réplicas dele, réplicas do sinal, certo? Em múltipla frequência de amostragem. No caso de transformada de Laplace, os polos é que são replicados. Então, eu supus aqui 2 polos, só para simplificar. Então, em torno da minha frequência de amostragem, aparecem réplicas dos meus polos. Ou seja, o meu sinal, a minha função amostrada, a transformada de Laplace deles, tem infinitos polos. Mais uma vez, já mostra algo que a gente não sabe lidar, certo? Bom, então eu já sei que a transformada de Laplace... Agora vamos ver a transformada de Laplace do zero Ordenrode, certo? O zero Ordenrode, ele é uma onda quadrada. Eu não vou deduzir essa transformada de Laplace, certo? Mas a transformada de Laplace do zero Ordenrode é 1 menos E
na STS. Novamente aqui, uma exponencial complexa. Então, se eu quero reconstituir o sinal, eu preciso então pegar o meu sinal discreto e multiplicar aqui pela função transferência em Laplace. O resultado disso, vocês viram que, eu vou voltar um pouco aqui, essa função do zero Ordenrode, ela tem um polo que é uma exponencial complexa, mas isso é um ponto em S, e ela também tem na verdade zero, né? Ela tem um zero aqui nesses múltiplos de S. E ela também tem um polo aqui em zero. Então aqui eu tenho os zeros aí da minha função, aqui do meu zero Ordenrode, né? Aqui eu tenho então os polos do meu sinal discreto, que tem múltiplos polos infinitos. Quando eu fizer então tentar reconstruir meu sinal, além de ter múltiplos polos, eu também vou ter múltiplos zeros. Uma análise mais simples para mostrar do porquê que a gente não pode aplicar transformadas de Laplace, vou voltar aqui para a minha equação a diferenças, certo? Então, note que a minha equação a diferenças, ela é um somatório de produtos. Então, tem um somatório aqui de produto de constante por variável, certo? A transformada do meu sinal sem deslocamento no tempo é U de S. A transformada de E na K é E de S. Agora, a transformada de U de K deslocado é U de S vezes uma exponencial. E o mesmo para o erro, certo? A transformada de Laplace de E na K menos M é o E de S vezes uma exponencial complexa. Isso aqui é o deslocamento no tempo que gera. Então, quando eu for representar aí a minha função de transferência, novamente eu vou ter aqui um polinômio no numerador, um polinômio no denominador, que não está em S, mas está em E na S. Certo? Então, esse polinômio está em E na S. E eu não sei tratar isso aqui, certo? Nós não temos ferramentas matemáticas para tratar isso aqui. Nós perdemos a internet, amor. Como assim? Caiu? Estamos sem internet. Oi, ué. Bom, pelo menos eu tô, né? Deixa eu ver. Não, meu celular tá. Deixa eu conectar aqui de novo. Não, eu tô com a internet aqui também. Fizeram alguma Uhum. coisa de toques. Consegui. Caiu. Alô? Alô? Olá, pessoal. Acho que eu caí fora aí. Acho que a minha internet deu um problema. Vocês estão me ouvindo agora? Não sei. Bom,
vou começar a explicação de novo, certo? Eu vou para uma parte que eu acho mais intuitiva. Eu estava tentando explicar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela novamente, né? Bom, o objetivo aqui era mostrar do porquê que nós não usamos transformada de Laplace em equações a diferenças. Então, uma equação a diferença, eu tenho um sinal e o mesmo sinal deslocado no tempo em várias amostras. Então, se eu tentar aplicar transformada de Laplace em cima dessa equação a diferenças, a variável que está U de K e erro de K, que não tem atraso, ela é U de S e E de S, sem nenhum problema. Agora, a mesma variável deslocada no tempo, ela é multiplicada por E na STS. Certo? Então, isso aqui é uma exponencial complexa. Quando eu aplicar, então, a transformada de Laplace em cima aí da minha equação a diferenças, em vez de obter uma função de transferência que é um polinômio em S, eu obtenho um polinômio em E na S. Certo? E esse E na S, nós não sabemos tratar. É por isso que nós vamos então tentar desenvolver aí a transformada Z. Nós vamos tentar obter novamente agora um polinômio que seja numa variável, né, e não em E, não em uma exponencial complexa. Tudo bem, pessoal? Tá jóia. Então vamos ver aí de onde que sai então essa transformada Z, né? Então, relembrando, né? O nosso conversor analógico digital, eles nos gera aí um trem de pulsos, né? E o produto desse trem de pulsos com o sinal contínuo é que nos gera o sinal discreto. Então eu posso representar aqui o meu trem de pulsos, posso jogar o meu sinal contínuo para dentro aqui do somatório. Se eu aplicar então Laplace nesse sinal, eu vou ter aqui o f de zero e meu sinal deslocado. Então, o sinal deslocado num período TS é E na menos TS. 2TS, E na menos 2STS. E assim por diante. Então, eu tenho aqui um sinal que é o impulso na origem, vezes o meu sinal, mais o sinal deslocado. De novo aí aparecendo esses múltiplos aí de E na menos STS. Eu posso representar esse somatório novamente. Então, em vez de abrir o somatório, eu estou representando ele em formato fechado. Então, quando eu apliquei transformada de Laplace em cima de um sinal discretizado, não mais em cima de uma equação, né, mas sim de um sinal, eu fiquei então com esse E na menos K STS. Se eu chamar a função ESTS de Z, eu posso também, se eu quiser aqui, isolar o S, né? Então o S, a definição de S é 1 sobre TS ln de Z, e Z é igual a E na STS. Vou substituir E na STS por Z. Então, obtive agora o meu F em Z, não mais em S, que continua sendo um somatório de K de 0 até infinito, F de K até S, só que agora multiplicado por Z na menos K. Então, notem que com esse processo, eu consegui eliminar a minha exponencial complexa e agora eu posso ter um polinômio em Z.
Só para comparar, né, a definição formal de transformada de Laplace com a definição formal de transformada Z, elas são muito parecidas. Só que em Laplace eu tenho um integral, em Z eu tenho um somatório. Bom, observações aí, né? Então essa definição de transformada Z, se vocês notem que ela é uma série infinita. Eu vou voltar aqui. Isso aqui é um somatório que vai me gerar uma série que vai de 0 até infinito. É meio complicado eu trabalhar com a minha transformada Z nesse formato, certo? Nós precisamos de alguns passos adicionais para obter o que nós chamamos de fórmula fechada, forma fechada. A transformada Z, ela só é válida nos instantes das amostras. Assim como a minha equação diferencial, a minha equação a diferenças só é válida no instante da amostra, entre as amostras para ela não existe nada, para a transformada Z é a mesma coisa. Uma outra coisa que é importante ter em mente é que se o TS tender para zero, a minha função amostrada ela não tende para a função contínua, certo? Ela aparenta tender, mas como o nosso TS nunca chega em zero, por definição eu não posso ter um TS nulo, então isso nunca vai acontecer. Da mesma forma, se o TS tender para zero, a minha transformada Z não vai tender para a transformada de Laplace. Por quê? Porque esse TS nunca pode chegar em zero. Bom, definimos o que é a transformada Z, certo? Agora vamos ver como a gente pode de fato aplicar a transformada Z, certo? Vou pegar aqui um sinal, que é o impulso unitário na origem. Certo? Nós vimos então que o impulso unitário na origem é definido como 1 se k igual a zero, e ele é zero para todos os demais valores de k. Vamos tentar pegar então essa função e aplicar aqui na definição da transformada Z. Bom, então se eu simplesmente abrir esse somatório, eu vou ter que a transformada Z então do meu impulso unitário é f no instante 0 vezes z na menos 0, f no instante 1 vezes z na menos 1, f no instante 2 vezes z na menos 2, e assim até infinito. Só que a minha função ela só é 1 em f igual a 0. Todos os demais valores de f são nulos. Então, esse primeiro foi fácil, certo? A transformada Z do impulso unitário na origem, ele é igual a 1. Tranquilo aqui, pessoal? Conexão não caiu? O áudio está bom? Okay. Então, aplicar aquela definição de transformada Z em cima do impulso unitário foi tranquilo, né? Vamos ver alguns sinais um pouco mais complexos. Deixa eu abrir o compartilhamento. Qualquer problema aí, por favor, me avisem. Então, nós vimos aí o impulso unitário, né? Vamos ver agora o degrau unitário. Então, vou pegar aqui o degrau unitário, que ele tem o valor 1 se k maior ou igual a 0 e 0 se k menor que 0. Vamos novamente pegar a definição de transformada Z e vamos aplicar a função degrau unitário aqui dentro. Bom, abrindo então esse somatório, de novo, mesma coisa, f de 0, z na menos 0, f de 1, z na menos 1, f de 2, z na menos 2, vou ter aqui o f de 3, z na menos 3, e assim até infinito. Agora, a minha função sempre tem o valor unitário. Opa, então isso aqui vai até o infinito, né? Então, eu tenho aqui a minha transformada Z do degrau unitário, 1 mais 1z na menos 1, mais 1z na menos 2, e assim vai. Bom, o artifício que eu vou aplicar aqui vai ser
Eu vou multiplicar por z dos dois lados da minha equação, certo? Então, multipliquei por z aqui, multipliquei isso aqui por z. Então, eu fiquei com z, 1 vezes z é z, z na menos 1 vezes z é 1, z na menos 2 vezes z é menos 1, z na menos 3 vezes z é z na menos 2, e assim vai, certo? Agora, notem essa parcela aqui, certo? Ela começa com 1, z na menos 1, z na menos 2. Isso aqui é a própria definição da transformada z do degrau unitário. Consegue visualizar isso aqui? Então, eu vou substituir pela definição da transformada z do degrau unitário. O que eu preciso fazer agora? Passar esse termo para a esquerda, colocá-lo em evidência. Vou ficar aqui com z menos 1. E agora eu preciso passar isso aqui para o lado direito. Então, a transformada z do degrau unitário é z sobre z na menos 1. Certo? Eu concordo que não é meio óbvio ter aquela ideia. Isso é inspirado em série de funções, né? Quando vocês estudavam lá para o vestibular, qual que é o somatório de uma série infinita, tal. Para obter o valor daquele somatório, se usava algumas técnicas que é algo parecido com o que nós fizemos ali, certo? Nós obtivemos o somatório de uma série infinita. Só que nesse somatório tinha valores ali que eram uma constante, né? Que era a constante era z. Então, com esse artifício, a gente conseguiu obter uma forma fechada, certo? Não um somatório infinito. Porque um somatório infinito fica difícil para a gente trabalhar. Nós queremos formas fechadas. Espero que vocês entenderam esse passo aí. Nós vamos tentar obter agora a transformada z de funções um pouco mais complexas ainda. Se vocês entenderam esse primeiro passo, nós podemos seguir adiante. Senão, preciso explicar novamente. Dúvida aí, pessoal? Foi muito rápido? Preciso de alguma opinião de vocês aí. Vocês estão aí ainda? Tá joia. Posso repetir mais uma vez aquela parte ali. Beleza. Eu preciso que vocês interajam um pouco aí, pessoal, porque senão eu não sei como que eu estou indo, se estou indo rápido, estou indo lento, então preciso de opinião de vocês. Vou tentar repetir ali, então, para a gente conversar um pouquinho mais aí, certo? Vamos repetir o degrau. Bom, primeiro passo acho que foi tranquilo, certo? Eu tenho aqui a definição aqui do degrau unitário, que é assim, são vários impulsos, né? Todos deslocados sempre para a direita, né? A partir do zero. Então, nesse meu impulso, o meu degrau unitário, né? Ele vai ser 1 para k maior que 0. E, é claro, só nos múltiplos ETS. E 0 para k menor, certo? Para o lado negativo, eu não tenho nenhum valor. Na verdade, eu tenho o valor que são zeros em múltiplos da frequência de amostragem. Bom, aqui eu tenho a definição, então, de transformada z, que é um somatório infinito da minha função amostrada vezes z na menos k. Então, a minha variável aí que está começando em zero e ainda tem infinito é k. Certo? Então, eu tenho k multiplicando a minha função e tenho k aqui no expoente de z. Bom, quando eu abro esse somatório infinito da definição da transformada z, então é a transformada z do degrau, eu tenho aqui f no instante zero, então nota que eu comecei com k igual a zero. K igual a zero, eu tenho f aqui de zero e z na menos zero. Depois eu passo k para 1. Eu vou ter aqui k de ts, que é 1, vezes z na menos 1. Passo o k para 2. Vou ter o f de 2 vezes z na menos 2. E vou fazendo esse k ir até infinito, certo? Então, sempre vou ter f de k vezes z na menos k.
Bom, todos os meus F's são 1, porque é o degrau unitário. Então aqui é 1, F de 0 é 1, F de 1 é 1, F de 2 é 1, F de 3 vai ser 1. E eu vou ter esses valores multiplicando Z na 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui eu tenho 1 vezes 1, que é igual a 1. Aqui eu tenho 1 vezes z na menos 1, 1 vezes z na menos 2, e assim vai até infinito. Então, 1 mais z na menos 1, mais z na menos 2, mais z na menos 3, isso é a transformada z do degrau unitário. Certo? Só que antes, de novo, eu estou com somatório infinito, eu tenho que resolver isso aqui, tá? Eu vou pegar e vou multiplicar a minha transformada z por uma variável chamada z. Então, quando eu multiplico esse lado e esse lado por z, peguei o 1, multipliquei por z, fiquei com z. Z vezes z na menos 1 dá 1. Z vezes z na menos 2 dá z na menos 1. Aqui eu tinha o z na menos 3 vezes z dá z na menos 2. Então, basicamente, eu diminuí aqui 1 em cada um dos expoentes. Bom, se eu olhar somente essa parcela da minha equação, ela é exatamente a definição da transformada z do degrau unitário. Isso aqui é igual a isso aqui. Logo, é igual à definição da transformada z. Então, eu vou pegar isso aqui e substituir. Agora, eu tenho a definição da transformada z do lado direito e do lado esquerdo da minha equação, certo? E eliminei o somatório infinito, que era o que eu queria fazer. O que eu preciso fazer agora? Novamente, vou passar a definição para o lado esquerdo, porque eu quero juntar essas duas coisas. Então, aqui eu tenho z vezes a definição do degrau unitário, menos a definição do degrau unitário. Vou colocar esse termo em evidência. Vou ficar, então, que o meu degrau unitário, minha transformada z do degrau unitário, está multiplicando z por z menos 1. E vou passar isso aqui dividindo. Então, cheguei na forma fechada aí da transformada z do degrau unitário, que é igual a z sobre z na menos 1. Certo? Então, eu utilizei um artifício aqui, que é inspirado em série de funções, para poder eliminar o somatório infinito e obter essa forma fechada, que é o que vocês encontram aí nas tabelas de transformada z. Assim como tem tabelas de transformada de Laplace, também tem tabelas aí de transformada z. Vamos tentar aplicar essa ideia numa função um pouco mais complexa. E o resultado vai ser um pouco mais complexo também de se chegar, certo? Eu tenho aqui, então, uma rampa unitária. Então, essa rampa aí unitária, em TS, ela vai ter amplitude TS. Em 2TS, vai ter amplitude 2TS. E assim até o infinito, certo? Então, isso é uma rampa com inclinação unitária. Então, minha função f de k é TS vezes k, se k maior ou igual a 0. E 0 para k's negativos. Vou pegar novamente a definição da transformada z e vou aplicar aqui dentro essa função da minha rampa. Vou ficar aqui, então, quando eu abrir esse somatório, f de 0 vezes z na 0, f de 1 vezes z na 1, f de 2 vezes z na 2. Eu preciso agora substituir o valor desses f's aí, certo? Bom, no primeiro termo, z na 0 é 1, certo? Só que o f de 0 aqui é 0. Então, esse termo não tem. O segundo termo, ele vai ser ts vezes z na menos 1. O segundo termo vai ser 2ts vezes z na menos 2. O próximo, 3ts vezes z na menos 3. Como o ts aparece em todos os termos, eu estou colocando ele em evidência. Mas isso aqui vai até infinito, certo? Bom, mesmo artifício.
multipliquei por z do lado esquerdo e vou multiplicar por z no lado direito. Então, aqui, quando eu multipliquei por z, z vezes z na menos 1 dá 1. Z vezes z na menos 2 dá z na menos 1. Z vezes z na menos 3 dá z na menos 2. Z vezes z na menos 4 dá z na menos 3. Então, e continua ainda até infinito. Agora, eu vou fazer o seguinte. Cada termo que eu tenho aqui na minha expressão, eu vou abrir em 2. Então, aqui eu peguei esse 2z na menos 1 e abri em 2 aqui. Z na menos 1 mais z na menos 1. Vou pegar aqui o 3z na menos 2 e vou fazer o mesmo. Eu vou tirar 1z na menos 2 mais 2z na menos 2. Tem que ser igual a isso aqui. Vou pegar aqui o 4z na menos 3 e vou fazer a mesma coisa. Tirei 1z na menos 3 e tenho que somar com mais 3z na menos 3 para manter a igualdade, certo? E vou reescrever isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu não alterei nada, certo? Eu só abri todos os termos e tirei um z de dentro, certo? Vou reescrever agora isso aqui, certo? Vou começar com o primeiro termo e uma outra equação para o segundo termo. Então, aqui eu tenho um TS de 1 mais z na menos 1, mais z na menos 2, mais z na menos 3, vai até infinito, mais TS z na menos 1, z na menos 2, z na menos 3, e também vai até infinito, certo? Bom, eu não alterei nada aqui até agora, certo? Então, eu simplesmente abri cada um desses termos e depois reescrevi eles de uma forma diferente. Bom, isso aqui nós já conhecemos. Essa expressão 1 mais z na menos 1 mais z na menos 2 mais z na menos 3 é a definição da transformada z do degrau, que nós resolvemos no slide anterior. Então, já conheço isso aqui, certo? Isso aqui, se eu voltar para essa equação, vocês vão ver que é a própria definição da transformada z da rampa. Então, o que eu tenho que fazer? Essa parcela eu substituo pela definição do degrau, que é z sub z na menos 1. Notem que eu tenho um TS multiplicando, né? Então tem que manter. Essa segunda parcela que está sendo somada é a própria definição da transformada z da rampa. O que eu faço agora? Passo esse termo para o lado esquerdo, coloco a transformada z em evidência, vou ficar aqui multiplicando z menos 1 e tenho que passar isso dividindo. Então, a transformada z da rampa, TS vezes z, sobre z menos 1 ao quadrado. Ok? Concordo que não é simples, certo? Quanto mais complexa vai ficando a nossa função, mais passos adicionais nós temos que ir dando aí para conseguir obter a expressão, certo? Eu vou fazer mais um, que é um polinômio agora, né? Uma equação de segundo grau, que nós fizemos primeiro a rampa, né? Vamos fazer a parábola. Eu já imagino, quando eu fiz a rampa, eu precisei do degrau unitário para poder resolver. Quando nós fizermos agora a parábola, eu tenho certeza que nós vamos precisar da definição da rampa e do degrau. Então, vamos tentar. Então, vamos para a transformada z da parábola. Então, a nossa função parabólica ela é k ao quadrado para k's positivos e 0 para k negativo, ou seja, ela é só positiva. Então, aqui eu tenho, em TS, eu vou ter uma saída 1, 2 TS eu vou ter 4, 3 TS
3 ao quadrado eu vou ter 9. 4TS vou ter 16 e assim por diante, né? Então vamos ver. Vou pegar então essa minha função e de novo aplicar aí na definição de transformada Z. Bom, esse primeiro termo é zero, certo? Porque o f de zero aqui é zero, multiplicado por 1 dá zero. O próximo termo é 1 z menos 1. O próximo termo é 4 z menos 2, 3 z menos 3, 16 z menos 4. Então, note que aqui eu tinha, na verdade, 2 ao quadrado, aqui era 3 ao quadrado, aqui era 4 ao quadrado, e assim vai. Bom, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no passo anterior. Eu vou multiplicar por z os dois lados da equação. Então, quando eu multipliquei por z do lado de cá, z vezes z menos 1, 1. 4z menos 2 vezes z, 4z menos 1. 9z na menos 3 vezes z, 9z na menos 2. Certo? Então, isso vai até infinito. Bom, agora eu vou fazer algo um pouco mais complexo. Eu vou abrir cada um dos termos em 3 partes. A primeira, eu abri aqui em z menos 1, mais 2z menos 1, mais z menos 1. Então, se eu somar isso aqui, eu chego no 4z menos 1. Vou pegar o 9, vou abrir em z menos 2, 2z menos 2, 2 vezes 2, aqui acho que tem algo... Não, tá certo. Aqui dá 4, né? Aqui dá 4, 4 com 4 mais 1 dá 9. O próximo termo, eu abri aqui em z, 2 vezes 3z menos 3, mais 9z mais 9z na menos 3. Então, cada termo aqui eu tentei abrir em 3 partes. E vou novamente reescrever isso aqui, certo? Peguei esse primeiro termo de cada uma desses 3 termos e coloquei na primeira equação. O termo do meio eu coloquei na equação do meio. E o último coloquei aqui na última equação. Então, de novo, né? Vamos tentar ver se a gente reconhece funções que nós já conhecemos aqui. Por acaso, esse primeiro termo é o degrau unitário. Esse segundo termo é a rampa vezes 2. E o último termo é a própria transformada z da minha parábola aí, né? Então, substituindo tudo isso, eu fico então que do lado de cá eu tenho a transformada do degrau, mais 2 vezes a transformada da rampa, mas lembre que a transformada da rampa ela é multiplicada por TS. Então, para ficar igual a isso aqui, eu tenho que dividir por TS. E por último, a transformada Z da minha parábola. Vou fazer as substituições, né? A transformada Z do degrau Z sobre z menos 1. 2 vezes a transformada Z da rampa dividida por TS. E a transformada Z da minha parábola. O que falta agora? Vou passar esse termo para o lado de cá. E vou passar esse segundo termo. Passei para lá, né? Coloco em evidência. Fico com z menos 1 do lado de cá e vou passar ele dividindo. Bom, aqui eu fiz mais alguns passos que não cabia aqui no slide, certo? Eu também coloquei esse termo em evidência. Então, primeiro eu coloquei esse termo em evidência. Quando eu fiz isso, eu multipliquei aqui por z na menos 1. E depois, por último, eu passei isso aqui dividindo. Certo? Então, a transformada z da parábola, z que multiplica z menos 1 sobre z que multiplica z mais 1 sobre z na menos 1 ao cubo. Certo? Pessoal, vocês estavam acompanhando? Eu estava compartilhando o vídeo? Ok. E vai ficando cada vez mais complexo.
Para nossa sorte, isso tudo já está tabelado, certo? Já fizeram isso. Mas eu acho importante vocês entenderem como que a gente chega nessas fórmulas, certo? Não, eu estou gravando por fora aí, certo? Eu não estou gravando utilizando o RNP. Bom, eu queria mostrar uma última função que é mais simples, certo? Uma última função que é mais simples. Então, é muito parecido com o degrau, mas é uma função muito importante para nós aqui em controle digital, que é a função ANAK. Então, essa aqui é uma... minha função é ANAK se k maior que zero e 0 se k menor que zero. Então, eu vou aplicar aí a função. Vou fazer um pouco mais rápido. Então, aqui eu tenho, quando k é zero, a elevado a zero é 1. Assim como z elevado a zero dá 1. Então, esse primeiro termo aqui vai ser 1. O segundo termo é a na 1 que multiplica z na menos 1. O próximo termo, a na 2, z na menos 2. A na 3, z na menos 3 e assim até infinito. Novamente, o mesmo artifício, né? Vamos multiplicar por z os dois lados da equação. Z na 0 era 1, né? Quando eu multipliquei por z ficou z. A na 1 vezes z, a na 1, z na menos 1 vezes z dá z na 0. A na 2, z na menos 2 vezes z dá z na menos 1. E assim por diante. Bom, vou colocar aqui A em evidência. Então, vou ficar aqui com A, que multiplica z na menos 1. A na 1, z na menos 1. A na 2, z na menos 2. E assim até infinito. De novo, né? Se eu olhar essa parcela da minha equação, ela é exatamente a definição da transformada z do A na K. Substituo. Mesmo processo que eu obtive a função do degrau. Então, aqui eu tenho... passo o meu z na k para o lado esquerdo. Vou colocar o z, a transformada z em evidência. Fico com z menos a. E vou passar agora dividindo. Então, transformada z da minha função a na k é z sobre z na menos a. Praticamente igual aí à obtenção do degrau, né? Aliás, o degrau, na verdade, o degrau unitário, é um caso particular de A na K para quando o A for igual a 1. Notem que se o A for igual a 1, 1 elevado a qualquer número sempre é 1, certo? Se o A for igual a 1, eu tenho a transformada z do degrau, certo? Então, o degrau unitário, na verdade, é um caso particular da transformada z de A na K quando A é igual a 1. Bom, aqui nós temos uma tabela aí que me relaciona função contínua, transformada de Laplace, função amostrada e transformada z. Tem só algumas funções, certo? Vocês encontram funções, tabelas mais complexas. Então aqui nós temos impulso unitário, degrau unitário, rampa, seno, cosseno, e na menos at, e o A na K. A na K vai ser uma função bem importante para a gente, certo? Nós vamos utilizar bastante essa tabela aqui, com A na K. Certo, pessoal? Então, apesar de ser complexa essa parte da transformada z, de obter a função, o objetivo é mostrar de onde que saiu isso aí, certo? Mostrar como que saiu a definição da transformada z, que o objetivo foi eliminar o e na menos STS, certo? Esse foi o objetivo de desenvolver a transformada z. E mostrar como se obtém essas funções da transformada z de funções amostradas, certo? Nós não vamos ficar fazendo isso aí na mão, certo? Nós vamos utilizar as tabelas. Então,
Apesar de vocês ficarem um pouquinho assustados, pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer isso aí na mão, tá? Não é essa a intenção do curso. Tá joia, pessoal. Vamos ver então algumas propriedades da nossa transformada Z. Nós vamos ver que as propriedades da transformada Z e alguns teoremas da propriedade Z são muito parecidos com Laplace, certo? A maior parte das coisas vai ser muito parecido com alguma diferenciação, em alguns casos. Então, começamos com as propriedades mais comuns, que são a propriedade da multiplicação por constante e a propriedade da adição e ou subtração. Bom, então se eu tenho duas funções amostradas, f de k e g de k. Se eu conheço a transformada z da f de k, e é essa f de z, e conheço a transformada z de g de k, e essa transformada é g de z, a transformada z da minha f de k vezes uma constante a é igual a transformada z vezes a constante. Então, a transformada z de a vezes a função que eu já conheço é igual a vezes o resultado dessa transformada. Adição e subtração, a mesma coisa. Então, a transformada z da soma de duas funções é igual à soma das transformadas z, ou subtração, conforme o caso. Essas duas propriedades juntas nos dizem que a transformada z é uma transformação linear, certo? Então, para uma transformação ser linear, ela tem que ter esse teorema da multiplicação por constantes e da adição ou subtração. Bom, próxima propriedade, multiplicação por A na K. Então, vamos supor que eu conheço aí, então, a transformada z de f. Se eu for fazer a transformada z desta função vezes A na K, isso é igual a eu pegar a transformada z da minha função, e onde tiver z, eu substituir por A na menos 1 vezes z. A próxima, convolução no domínio da amostra. Então, uma convolução no domínio da amostra, ela é igual ao produto no domínio da frequência. Essa propriedade também tinha em Laplace, certo? A convolução no tempo é um produto na frequência. E o produto no domínio do tempo é uma convolução no domínio da frequência. Então, se eu tenho o produto aqui das minhas funções no domínio, se eu aplico a transformada z, eu transformo esse produto numa convolução. E a convolução eu transformo num produto. Tranquilo, pessoal? São propriedades aí bem parecidas com transformada de Laplace, certo? Então, acho que não tem muito segredo aí, né? Agora não são propriedades, mas teorema. Então, teorema do valor inicial. Esse também é idêntico à transformada de Laplace. Então, o valor inicial de uma função no tempo ela é igual ao limite, quando z tende a infinito, da minha função, da minha transformada z, certo? Teorema inicial para a transformada de Laplace é idêntico. Agora, teorema do valor final tem uma pequena diferença. Então, o valor final da minha função no tempo é igual ao limite quando z tende para 1. Então, notem que aqui não é quando z tende para 0. Então, tem um detalhe aqui, certo? De 1 menos z na menos 1, vezes a transformada z.
E aqui era S, certo? Era multiplicado por S. Então, o teorema do valor final, ele é parecido, mas não é idêntico. Ok? Bom, um pequeno exemplo aí, certo? Uma função. Um cuidado que eu recomendo que vocês tenham quando forem aplicar esse teorema do valor final é o seguinte. 1 menos z na menos 1 é igual a z menos 1 sobre z, certo? Ou seja, esse 1 menos z na menos 1, ele é um zero em 1. Bom, antes de fazer esse limite, é importante saber se a nossa função de transferência também não tem um polo em 1, que corte com esse zero. Certo? Então, sempre que vocês forem aplicar o teorema do valor final, em um polinômio no denominador, certifique-se que esse polinômio tem ou não um polo em 1. Porque se ele tiver um polo em 1, eu vou conseguir cortar com essa parcela aqui. Se eu não cortar, eu vou chegar a alguma conclusão errada, certo? Bom, multiplicação por constante. Então, de novo, se eu conheço a transformada z dessa função, a transformada z da função multiplicada por k é menos z derivada da minha função por dz. Da minha transformada z por dz. Bom, aqui vocês podem perguntar uma coisa agora, né? Você fala, professor, você não disse que a transformada, que sistemas discretos não tem derivada? Bom, a função no tempo, ela é discreta. Mas a função em z, a transformada z, é uma função contínua em z. Então, eu posso derivar. Essa propriedade, eu não lembro de ter utilizado muito ela, certo? Porque, às vezes, derivar a função em z aqui pode ser um pouquinho complexo. Então, às vezes, essa propriedade pode dificultar mais do que ajudar, certo? Mas é uma propriedade, certo? Ela existe, está definida aí. Então, lembrem o seguinte. A minha função k no domínio da amostra é uma função discreta. Mas a sua transformada em z é uma função contínua. Também temos divisão por constante. F de k dividido por k, na verdade não é constante, né? Ambos eram por k, né? E o k é o próprio índice aqui da minha variável. Essa aqui é um pouco mais simples, né? Então, essa transformada z é a transformada z de f de z dividido por z. Deslocamento para a direita, também tínhamos essa propriedade em Laplace, certo? Então, quando nós deslocávamos alguma variável para a direita, é a mesma coisa que eu pegar a minha função de transferência, a transformada z da minha função, e multiplicar por z na menos 1. Essa propriedade é muito importante, certo? Já o deslocamento para a esquerda, ele é similar, certo? Então, em vez, como aqui é positivo, eu vou estar multiplicando a minha função de transferência, a minha transformada z por z na n. Só que eu preciso conhecer alguns termos aqui, né? Que não aparecia aqui na transformada de deslocamento à direita. Essa propriedade é muito importante. Vocês lembram que a minha equação de diferenças frequentemente tinha k menos 1, k menos 2, k menos 3. Então, nós vamos utilizar muito isso aqui para passar da minha equação a diferenças para a transformada z e da transformada z para a equação de diferenças. Certo? Vamos usar mais o deslocamento à direita, porque essa parcela que está somando aqui dificulta um pouco a nossa vida, certo? Então, guardem bastante esse deslocamento para a direita. F de k menos n é igual a z na menos n, então esse n depende do deslocamento, vezes a transformada z da função.
Vamos ver um exemplo. Então, nós já vimos aqui que se eu discretizar essa equação a diferenças, eu chego numa equação que é alfa de k mais alfa 0 de k menos 1, mais beta 1 x de k, mais beta 0 de x de k menos 1. Certo? Então, essa é a minha equação diferencial e essa é a minha equação a diferença. Quando eu aplico transformada de Laplace numa equação diferencial, a transformada é direto, certo? O que está sendo derivada primeira é multiplicado por S. Se tivesse uma derivada segunda, seria multiplicado por S ao quadrado. Não tem derivada, é simplesmente A de Y. Certo? Então, essas derivadas viraram S aqui. No caso de transformada Z, é idêntico. Né? Então, passos adicionais aqui, né? Uma vez que eu eliminei as derivadas, eu posso colocar tanto y quanto x em evidência. Passo o x para o lado esquerdo, passo a equação aqui para o lado direito. Eu tenho, então, minha função de transferência. Relação entre entrada e saída. Aqui na transformada Z vai ser idêntico, certo? Quando eu aplicar a transformada Z nessa equação, o termo que não está deslocado continua sendo x, é um x de z, né? O termo que está deslocado uma amostra vai ser multiplicado por z menos 1. Se eu tivesse um termo na A, na K, na menos 2, seria multiplicado por z menos 2. Então é direto, certo? O deslocamento vira uma multiplicação de z na menos do deslocamento. Deslocamento para a direita, negativo. Posso fazer o mesmo passo anterior, certo? Coloco y em evidência, x em evidência, passo x dividindo. O que sobrou aqui dessa equação eu passo dividindo para o outro lado. Fico agora com a minha equação, também minha função de transferência em z. Nós vamos frequentemente trabalhar com z com coeficientes negativos. Certo? Por quê? Justamente por causa dessa propriedade aqui de eu poder passar direto de z, de equação de diferenças para z e de z para equações de diferença. Então, sempre que eu tenho aqui um negativo, a hora que eu for aplicar a transformada z inversa, isso é um deslocamento. Se eu tivesse deslocamento positivo aqui, ou algum termo em A, eu ia precisar conhecer alguns valores iniciais, o que dificulta a equação. Então, se eu voltar lá para... Se eu trabalhar com coeficientes positivos, eu sempre vou precisar aqui fazer essa parcela que me atrapalha, esse somatório. Mas com deslocamento negativo isso não existe, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar preferencialmente com deslocamento negativo. Certo, pessoal? Dúvidas aí? Então, nós tentamos ver aí na aula de hoje a motivação do porquê utilizar a transformada Z, né? A definição e como nós vamos estar utilizando a transformada Z. Perguntas? Curiosidades? Nada? Então tá jóia, pessoal. Esse era o conteúdo que eu tinha aí, que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Não tendo mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, nós vamos estar então encerrando nossa aula. Eu vou definir ainda se semana que vem vai ser uma aula síncrona ou assíncrona, tá? Eu vou estar mandando informação para vocês. Certo, pessoal? Então, queria agradecer a presença aí de todos. A gente se vê aí na semana que vem, então. Tá, joia, pessoal.